Muito bem, o Vasco entra em campo hoje contra o Juventude, esse jogo fora de casa, tá? Vivendo uma crise dentro e fora de campo, a gente sabe disso. O Cruz Maltino vai reencontrar o Nenê. Ih, lei do ex! Ídolo do Vasco da Gama. Ele nunca faria isso, Nenê. Aquele encontro falso? O Nenê que eu conheço nunca faria isso. Esse mês, se a gente tava falando do Everton Ribeiro, esse mesmo Nenê que quando virou SAF não serviu mais pro Vasco, verdade, né? É verdade. Olha lá, olha lá, olha lá. Na volta, a gente vai também falar sobre a questão de São Januário e a sonora também do Pedrinho. Rodou. Em meio ao momento turbulento, reencontro com o ídolo. O Vasco encara o Juventude de Nenê hoje às 8 da noite no Alfredo Jaconi. O meia, que atuou em mais de 200 partidas com a camisa do Cruz Maltino, deixou o clube em abril de 2023 e virou uma das lideranças do time gaúcho. Aos 42 anos, o veterano já foi convidado pelo Vasco para retornar ao clube após a aposentadoria. Ainda em lados opostos, o confronto direto na tabela é visto como essencial na recuperação do Vasco. Em busca da primeira vitória com Álvaro Pacheco, o Cruz Maltino terá desfalques importantes. Payet segue lesionado e não viajou. Já Piton, se recuperando de uma virose, foi relacionado e pode estar à disposição. Uma coisa é certa, o reencontro do Vasco com o Nenê promete ser de fortes emoções. Vamos todos cantar de coração. Amigo, eu não vou falar o negócio da lei do ex na sua vez, tá? Por favor. Eu não deveria, porque você não faz isso comigo. Obrigado. Deixa que eu falo. Vai ser aquele encontro falso? Não, Aquele abraço fácil. esse encontro é verdadeiro. É aquele casamento que realmente durou 20 anos, próspero, construíram tudo. E aí, olha, é melhor a gente se separar agora, tá tudo bem. Mas agora a eles vão gente se reencontrar. respeita, né? São Que amigos, fofo. um liga pro outro, se Mentira, aconselhando. Venê. Ah, calma aí, cara. É sério, cara. O quê? Remember? Às vezes. Pode ser um dia, Pode né? ser, No tchau, no tchau. Verdade. Ô, Pedrosa, a gente tava relembrando aqui a saída do Nenê. O Nenê que sempre declarou que queria ficar no Vasco, que queria encerrar sua carreira no Vasco e que até voltaria para fazer a questão mais burocrática do futebol que ele pretende trabalhar depois. Não sei se os planos dele mudaram. No Vasco da Gama, né? Sim. E aí ficou, realmente, não sei se o Nenê serve mais. E olha que falta o Nenê faz. Porque ele tem uma liderança não só técnica, né? Mas uma liderança de voz. Ele é um cara muito ativo nessa questão, né? À época eu fui contra a saída do Nenê no sentido de, pra mim, naquele time ali, ele ainda tinha um papel de liderança. Mas isso aí também tem que ver se o Nenê se aceitaria naquela época ficar no banco, ser mais aquele cara de apoio, de entrar no segundo tempo, porque realmente 90 minutos o Nenê não consegue jogar mais. Então ele foi pro Juventude e se encontrou e fez o Juventude subir pra Série A, tá aí jogando outra Série A com 42 anos. Então pra mim eu acho que o Nenê é exemplo de atleta pra qualquer pessoa. Ele é um absurdo de pessoa, ele é um absurdo de jogador e eu já falei isso aqui algumas vezes. Pra mim ele é ídolo no Vasco. O que ele fez no Vasco da Gama, numa época terrível do Vasco, é muito maior do que, por exemplo, você fazer parte de um elenco campeão. É verdade. Porque muitas vezes ele conseguiu fazer o Vasco, e ele fala isso, né? Voltar pra Série A, fez o Vasco permanecer na Série A algumas vezes, enfim. O Nenê, pra mim, é um ídolo e merece todo o respeito da torcida vascaína. E essa questão de idolatria, né? Tem muita gente... ai, mas o fulano é ídolo, não ganhou, não ganhou. Eu acho que para times como o Botafogo, o Vasco... E, aliás, todos nós, né? Sim. Que em algum momento ali da história passou por um momento muito turbulento, que só quem acompanhava o time sabe o que se passava. Às vezes não tinha dinheiro, não tinha bola, não tinha um monte de coisa. Você tem um personagem desse que permanece, um cara que às vezes recebe propostas de times que vai brigar com coisa, vai ganhar muito mais, ficava com salário atrasado, porque você viu que criou uma identificação. Eu digo, no Botafogo tem o Gatito, tem o Carly, teve o Jefferson. O Renato Abreu se encaixa nesse perfil na época de Flamengo, né? Exatamente, o Obina. Conta pro pessoal que só vive o bom momento. Os Enzos, né? Você que é Enzo, você não viveu esse momento, mas o Renato Abreu se encaixa nesse perfil, o Obina. Tem outros nomes também que se encaixam. Léo Moura, muito tempo ficou o Léo Moura. Então, assim, Ibson. É porque idolatria, eu sempre falo aqui que é algo muito pessoal, mas eu falo que idolatria vai além do campo e bola. As atitudes fora de campo, e o Nenê se encaixa nisso. Perfeito. Ele deixa o Fluminense e vem pro Vasco com um objetivo: botar o Vasco de novo na Série A. Tô errado? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. E o Nenê, pra mim, é ídolo demais conseguiu. do Vasco. E conseguiu e ficou. Ô, Pedrosa, em relação ao Pedrinho, presidente do Vasco,
foi muito sincera ao falar da SAF do Vasco e revelou uma dívida com o Payet. Vamos escutar o Pedrinho e depois o Pedrosa explica. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Pedrosa, quando ele fala a SAF está quebrada, ele se refere a 777, perfeito? Não, a Vasco SAF. A Vasco SAF? Não é a 777 que ele está falando. Ele está falando da Vasco empresa. SAF? É claro. Porque como a gente... Gente, quando a gente alertou aqui sobre o balanço do Vasco, onde muita gente conseguiu um superávit, o faturamento... Quando você tem uma empresa que paga só 60 milhões de reais da dívida líquida, apesar de ter pagado 210 milhões de reais em dívida, 150 milhões de reais foram em juros. Juros de uma dívida que já existia. Quando essa empresa não consegue reduzir dívida, ela não investe no CT, ela tem um aporte de 270 milhões para fazer, mas que já anteriormente ela já começa a ter problemas financeiros, isso é um claro sinal de que no balanço o Vasco só sobreviveria apesar dos aportes, aliás, com os aportes. E apesar disso, quando você não tem os aportes, o que o Pedrinho vai ter que fazer agora? Ele vai ter que adiantar contrato de patrocínio, ele vai ter que conseguir vender jogadores nessa janela para fazer o Vasco sobreviver e principalmente também enxugar essa folha salarial. Voltar aos mecanismos antigos. Exato, mas os mecanismos antigos, Fernando, isso é muito importante a gente deixar claro. Adiantar contrato de patrocínio, adiantar contrato de direito de imagem e tal, isso não é uma exclusividade do associativo ou da SAF. Os clubes do Brasil fazem. Vários clubes do Brasil, SAF e não associativos. É uma prática horrível, é uma prática terrível, mas é uma prática muito usual. E o Pedrinho, com a corda no pescoço, porque ele não conseguiu ainda o investidor para comprar as ações da 777, ele vai ter que fazer isso para que o clube sobreviva das próprias ações, das próprias, digamos assim, receitas, né? Então, quando ele fala que a Vasco SAF está quebrada, é porque não tem dinheiro para poder conseguir arcar com os custos operacionais. Sim. Isso é estar quebrado. O Vasco, sei lá, tem uma folha salarial de 15 milhões de reais. Você tem mais 6 meses aí de temporada pela frente. Você tem que colocar dinheiro no clube. E é por isso que ele vai adiantar os patrocínios. Provavelmente a gente vai ter negociação de jogadores. Provavelmente a gente vai ter saída de jogadores. E enxugar a folha, enxugar a folha, né? Nessa saída de jogadores. Por quê? Quando ele fala que a SAF está quebrada, é porque o Vasco não tem dinheiro em caixa da Vasco SAF. Quando entraria esse dinheiro, Pedrosa? Em setembro, que a 777, teoricamente, faria esse aporte. Mas qual é a garantia que a 777 faria esse aporte realmente? Já que todas as notícias que a gente vê no mundo inteiro eles já tinham... demoraram um mês. Levaram até o limite da data, Exato. Não foi uma coisa assim meio confusa? Demoraram um mês, foi até o limite, um mês, que aí eles teriam para poder fazer essa inadimplência, eles conseguiriam fazer o aporte. O ponto é, isso cai por terra também, o que muita gente veiculou aí, de que a SAF não atrasava coisas. No ano passado a gente falou aqui, época do Andrei, usurparam o dinheiro do Andrei, ficaram com o dinheiro do Andrei, 30% do dinheiro que tinha que ter sido repassado para ele, não repassaram para fazer fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Só que isso não é fluxo de caixa, isso é incompetência de gestão, porque dinheiro está entrando. Então hoje, o que o Pedrinho vê? Um Vasco sem dinheiro. E eu até te perguntei aqui no início do ano, porque eu ficava confusa mesmo. Eles fizeram um aporte agora, quando foi? Em março, não? Não sei. Foi esse ano. Foi o ano passado. Aí, o que eles fazem é, por exemplo, eu preciso de mais 10 milhões para contratar um jogador, que é o caso do Hugo Moura. Eles liberam essa operação. Não quer dizer que eles colocaram 10 milhões de reais no Vasco. Até porque as compras, isso é uma prática normal, não é só do Vasco, elas são muitas vezes parceladas. Você faz mecanismos de ativação de, o cara vai jogar 5 jogos, aí eu sou obrigado a comprar. Mas eu só sou obrigado a comprar no ano seguinte. Então isso é completamente normal, isso é uma prática normal. Mas dentro do Vasco da Gama, a dívida tá aí. Essa frase do Pedrinho me lembrou muito uma frase que aconteceu no Flamengo. Márcio Braga, quando ele diz na frente das câmeras, o dinheiro acabou. O Pedrinho é uma evolução. A SAF está quebrada. É basicamente a mesma situação. E olha que situação delicada, e isso que o Vasco está fazendo, por exemplo, é o que o Vitória está fazendo. Porque muita gente fala assim, nossa, como que o Vitória está tendo dinheiro para contratar? Porque está contratando, está oferecendo dinheiro para todo mundo aí. Queria contratar o David do Vasco por 3 milhões de euros. Porque eles pediram antecipação. Do Fatal também, né? Não, mas eles têm muito dinheiro por conta da antecipação de direito de transmissão. Isso. Da Plim Plim. Entendeu? Sim. Então, por isso que eles estão com muito dinheiro. E não é errado, foi o que o Pedrosa falou, é uma prática
entre aspas, comum no futebol brasileiro. Arriscado? Mas se não fizer isso, vai fazer o quê? Vai dever salário para todo mundo? Pois é, mas aí, Pedrosa, eu falei, e aí eu te perguntei na época, mas e o dinheiro do PEC, e o dinheiro do Marlon, e o dinheiro do não sei o quê? Porque eles fizeram um aporte, fizeram compras, né? Sim. Gastaram 100 e poucos milhões, mas também ganharam 100 e poucos milhões. Então, para você manter... No fundo, eles não, né? Foi 0-0, Fê. 0-0, Foi 0-0. Gente, quando sai o balanço, e eu falo aqui no programa, o balanço é alarmante, o balanço é preocupante. Nem mesmo o tal da saúde financeira, da austeridade, da recuperação do Vasco, isso estava sendo feito, tinha sido deixado claro. O Vasco gastou, ou melhor, se comprometeu a gastar mais de 300 milhões de reais em um time que continua brigando pela zona do rebaixamento. Então é por isso que o Pedrinho fez a intervenção. Repito, ele trouxe para ele uma responsabilidade muito grande e ele vai ter que resolver essa situação. Mas, segundo ele, eu senti firmeza na entrevista dele, ele está conseguindo andar operacionalmente para conseguir o Vasco sobreviver nessa temporada. Agora, para a próxima temporada, ou vende as ações da 777 ou esquece, não vai ter dinheiro. A reforma de São Januário foi aprovada na Câmara. Dá detalhes pra gente aí, Pedrosa, o que aconteceu. Vamos lá. Eu vi até o Rodrigo Dinamite comemorando, colocou uma postagem, ele estava lá, ele é muito ativo, né, no Vasco da Gama, enfim, como é que esse sangue não vai circular por lá, né? Exato. Um beijo pra ele. Botando a comemoração, a casaca também, dessa reforma de São Januário. Diante de tanta tragédia, para mim é a melhor notícia do ano pro Vasco, talvez a melhor notícia do século, porque o Vasco vai conseguir essa reforma de São Januário dentro do potencial construtivo. O Flamengo está tentando também algo parecido para construir o seu próprio estádio. Então seriam aí um potencial construtivo avaliado em 506 milhões de reais, que o Vasco vai vender esse potencial para uma empresa que esteja interessada e vai conseguir usar esses 506 milhões de reais não só na reforma de São Januário, que deve durar 3 anos, para uma capacidade aí, um aumento de capacidade para 47 mil torcedores, Caramba. mas também no complexo de São Januário. Quando a gente fala aqui da Carol, que mora ali perto, que é a nossa maquiadora, um beijo para ela inclusive, é um benefício não só para São Januário, não só para o torcedor vascaíno, é um benefício para o entorno, para a zona norte do Rio de Janeiro. Então é por isso que nesse momento já está nas mãos do prefeito Eduardo Paes e só falta ele sancionar para que as obras comecem. A casa que vale 50 mil, daqui a algum tempo vai valer 150 mil. É isso aí. É a valorização. Exato, perfeito. E muito mais do que a valorização financeira, porque o Vasco não vai vender São Januário. Sim. É a qualidade para o seu torcedor, que com o Vasco na Série B, em 20 minutos, esgotam os 20 mil ingressos. Então, assim, o Vasco é uma torcida imensa e ele merece uma casa que caiba vários vascaínos, Agora, né? tem um ponto que precisa ser discutido. Onde o Vasco vai jogar durante esse período? Porque eu acho que isso aí é crucial. Porque quando o Flamengo não teve estádio para jogar e teve que ficar viajando o tempo todo, isso pesava muito na logística. A obra começa quando? De dezembro a janeiro. Começa. Desse ano, Esse agora. ano o Vasco joga em São Januário. Beleza. Dezembro Quer e dizer, janeiro. a gente está pensando nos próximos 3 anos o Vasco sem sua casa. O ideal é sem fechar sua o parceiro. maior arma. Aí o Pedrinho falou ontem Aí, sobre Newton Santos, É Maracanã, ideal. obviamente, em alguns jogos. Jogar diante de grandes adversários fora do estado com um grande apelo e também a possibilidade da Ilha do Governador, o estádio da Portuguesa, Lusa. ser transformado Qual você prefere? Cara, eu acho que são opções viáveis. Eu gosto do Newton Santos, eu acho que é um estádio, por mais que muita gente tenha suas ressalvas, eu gosto do Newton Santos, acho que tem acesso, é um bom estádio, a grama sintética não vai prejudicar o Botafogo. E vai acostumar? Não vai prejudicar o Vasco, não tem problema em relação a isso. Eu gosto do Maracanã, mas também tem que entender que a dupla Fla-Flu tem a maioria dos jogos. Sobre os outros jogos fora, sou a favor dos jogos off-Rio, porque o torcedor do Vasco tem que ser prestigiado e também não vejo problema. Eu não acho nenhuma das opções um problema, Fernando. Não vejo mesmo. Acho que é em prol do Vasco, é em prol de uma entrada no século XXI do Vasco da Gama para voltar a ter receita de estádio, para voltar a ter um grande estádio. A situação todas são bem viáveis e bacanas, eu todas. também acho. Eu gosto. Mas nada vai ser igual a São Januário. Então é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo tá se machucando. Você vai ter jogadores que vão substituir no banco de reservas porque o elenco é bom. Mas ninguém é o Cristiano Ronaldo. Sem ninguém é São Januário. Então, assim, vai sentir falta. Então, qualquer desses atalhos aí vai ser a solução pro Vasco. Vamos. Família, Vasco tá aí, né, com a SAF prejudicando o Vasco, né, cara? SAF quebrada. Infelizmente, o Vasco fechou com a pior SAF possível, né? Abriu mão de fechar com o Grupo City para fechar com a 777.
O Vasco é azarado até nisso, né, cara? O dia do Vascaíno nunca acaba, né, cara? A sorte do Vasco, pelo amor, é uma desgramada. Nada dá certo. Até quando vende para um grupo, acha que vai dar certo e não dá. É lamentável o que se passa pelo Vasco. Não dá mais para acreditar em nada. A situação ficou grave e precária. Agora, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.